Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha TBR Jar. Eu decidi fazer uma porque eu vi o Geek Freak fazendo e na verdade eu ia fazer tipo um Bookoply que eu vi algumas pessoas fazendo, que é tipo um joguinho assim pra você montar a sua TBR, mas eu vi ele fazendo, ressuscitando assim das cinzas, essa outra maneira assim de sortear livros para ler e eu achei que era bem mais fácil e aí eu decidi fazer também porque eu já tava querendo fazer alguma coisa desse tipo, mas tava enrolando porque a minha ideia era muito complicada. E aí eu decidi fazer e eu escolhi, no caso você não saiba o que é você escolher várias categorias assim de livros que você tem vontade assim de ler e aí você coloca num potinho e aí quando você for montar sua TBR de leitura de um mês, por exemplo, ou de uma maratona, você tira desse potinho o tema e aí lê um livro daquele tema. Ajuda bastante porque eu decidi fazer principalmente porque eu quero ler esses livros no Kindle Unlimited. Tem vários livros, tem uma lista assim enorme de livros que eu quero ler lá. E eu nunca sei qual livro ler, e aí eu fico enrolando, e aí eu não leio nenhum. E aí eu achei que assim, desse jeito, ia ser mais fácil de eu acabar decidindo assim, e também ler uma quantidade assim variada de livros de temas diferentes. Bom, eu já escrevi quais livros, no caso, eu vou colocar, quais categorias eu vou só apresentar pra vocês e colocar no meu potinho. Nesse mês eu não vou usar porque eu já fiz a minha TBR, inclusive já gravei o vídeo, eu acho que eu já postei também. Mas provavelmente a partir de agosto eu vou usar e vou usar, como eu disse, principalmente para o Kindle. A primeira categoria que eu coloquei é um livro que eu não gosto, um tipo de livro, um gênero, que eu não tenho muito hábito de ler e que eu não gosto muito de ler, então essa é a primeira categoria. Eu vou colocar ela porque se não for assim, eu fico só evitando alguns tipos de livros, então eu acho que essa é uma boa maneira. A segunda categoria é ficção científica. Eu gosto bastante de ficção científica, principalmente aquela que é relacionada ao espaço. Eu gosto bastante, mas não li tantos assim quanto eu gostaria, então é uma boa categoria. A próxima é um livro ou um autor que eu nunca tinha ouvido falar. O que mais tem no Kindle é livros assim, porque é uma quantidade assim absurda de autores independentes que postam lá. Então essa vai ser uma categoria fácil de identificar, de encontrar um livro. O próximo que eu coloquei é um autor popular, no caso, algum autor que seja popular, que tenha algum livro disponível lá para ser lido. Tem vários também, mas já é um pouco mais difícil assim de achar. A próxima categoria é um livro que está na lista de desejos há muito tempo. Como eu disse, eu tenho uma lista que todo livro que eu vejo que está disponível lá, que eu tenho vontade de ler, eu coloco nessa lista de desejo. Então tem livros que estão lá tem mais de ano, então essa é outra categoria. A próxima é um livro com menos de 300 páginas. Também tem muitos livros lá que são pequenos, então é uma boa categoria. O próximo é um livro de um autor negro. Eu tenho tentado ler livros com mais representatividade, inclusive tem outra categoria aqui que é de LGBTQIA+, então eu coloquei essas duas com essa intenção também, para me forçar a ler sempre pessoas de diferentes culturas e tudo mais. O próximo livro é uma HQ ou um mangá. Eu não tenho muito hábito de ler livros assim, muito menos mangá que eu nunca li, mas eu sei que tem alguns disponíveis lá, então eu acho que pode ser um bom começo começar a ler por lá, pelo Kindle Unlimited no caso. Próxima categoria é o LGBTQIA+, que eu já tinha comentado. A próxima categoria é um livro de horror. Eu não gosto tanto assim de terror, eu prefiro livros de suspense / thrillers, mas eu já li alguns, eu já li uns 2 ou 3 e achei divertido também, então eu coloquei aqui, como eu disse, são categorias que eu quero testar novas coisas, então eu coloquei coisas mais desafiantes mesmo. A próxima categoria é um livro que não se passa nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Reino Unido. Eu tenho muito hábito de ler livros que sejam ou nacionais ou que sejam estrangeiros, que se passem nos Estados Unidos e assim, no máximo na Europa, assim, tipo na Itália. Então eu gostaria de ler livros que se passam em outros lugares do mundo, acho que seria interessante. O próximo livro é um livro de mistério, eu adoro, essa é a minha categoria preferida, tomara sair rápido.
Espero conseguir pegar este papelzinho mais rápido, porque é a minha categoria preferida. O próximo livro é um livro clássico. Eu não gosto de livros clássicos, eu tenho uma dificuldade muito grande para ler clássicos, mas eu sei que tem disponíveis lá vários livros da Jane Austen e vários livros assim que são realmente muito clássicos, e eu acho que é uma boa chance assim de eu ler, já que se for depender da minha própria escolha, eu provavelmente não vou ler nunca. A próxima categoria é um livro de fantasia, também é uma dos meus gêneros preferidos literários, então se sair fantasia eu vou ficar bem feliz de ler, então espero que saia rápido. O próximo livro é um livro com mais de 500 páginas, é o famoso Calhamaço, um livro muito grande. Coloquei assim também porque, pra eu não ficar pegando só conto, que eu adoro pegar conto lá de tipo 50 páginas, 30 páginas, e aí aumenta minha meta no Scooby. Aí depois no final do ano eu li 50 livros, mas 20 eram de 20 páginas, então eu, no caso coloquei um aqui com mais de 500 páginas. O próximo é um livro nacional. Eu gosto muito de ler livros que sejam nacionais, que sejam brasileiros. Eu acho que a gente tem que dar valor para as coisas feitas no Brasil, e tem muitos autores independentes que estão lá disponíveis no Kindle Unlimited. Eu acho que não é difícil encontrar livros nacionais, então, que sejam interessantes. Então, também é uma categoria que eu gosto muito. E por último, a última é um livro em inglês. O primeiro livro que eu li em inglês na vida, eu li pelo Kindle também. E eu gostei muito de ter lido, porque fiquei feliz de saber que sou capaz de ler livros em inglês. Mas se eu não continuar lendo, eu acho que eu vou acabar desaprendendo. Então, vou colocar aqui também para me incentivar a continuar lendo livros que sejam em inglês. Enfim, é isso. Comenta aqui embaixo se você tem uma TBR Jar, se você tem alguma sugestão de desafio de categorias de livros pra mim. E até o próximo vídeo.